Olá, o vídeo de hoje é especial porque hoje é o Dia Mundial da Conscientização. Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Olá, o vídeo de... Você tava falando, Larissa? Olá, o vídeo de hoje é especial porque hoje é o Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. E sim, eu estava pescando ali no celular porque eu estava com dificuldade de falar esse nome. Eu não sei se todo mundo sabe, assim, não é nenhum segredo, eu já até comentei, assim, bem por alto em outro vídeo, a gente colocou o link na descrição do blog de Rubens sobre esclerose, mas hoje a gente decidiu fazer um vídeo aproveitando a data e falar um pouquinho sobre a doença mesmo. Olá, eu sou Rubens, tudo bom? Sou Mário Dier. Vocês já sabem disso. Vão fazer 4 anos no final desse ano que eu fui diagnosticado com esclerose múltipla. No surto em que eu fui diagnosticado com a esclerose, eu fiquei com metade do meu corpo dormente, completamente dormente, formigando. E a gente fez um monte de exame. A princípio, a suspeita era que fosse uma lesão em alguma vértebra da coluna, que estivesse pressionando algum nervo. Até porque ele começou a ter os sintomas depois de um exercício físico muito intenso. Eu fiz uma trilha de bicicleta até Barra do Choça, foram quase 60 quilômetros de trilha. E eu comecei a ficar com o pé dormente, foi evoluindo, eu fiquei com metade do corpo, a metade esquerda do corpo completamente dormente, do rosto até o pé. E depois de vários exames mesmo, exames de tudo que vocês pensarem, chegou ao diagnóstico da esclerose múltipla. O diagnóstico da esclerose múltipla, ele é um diagnóstico que ele é feito por exclusão e por alguns exames específicos. Tá? O exame que detecta as lesões no cérebro e no sistema nervoso causadas pela esclerose múltipla é a ressonância magnética. Tem alguns outros exames que se fazem que são exames complementares, que é uma punção na coluna cervical e fazer alguns outros exames para descartar algumas doenças que podem ocasionar esses sintomas. Então eu fiz esse exame para tudo que é tipo de doença que vocês imaginarem, então descartou tudo. E a minha ressonância magnética do tecido cerebral era muito específica e característica da esclerose múltipla. Então ficou muito claro o diagnóstico para o neurologista que fez o meu diagnóstico, o Dr. Philip, que era a esclerose múltipla mesmo. Então, desde o final de 2013 até agora que eu fui diagnosticado com esclerose múltipla e venho fazendo tratamento para esclerose múltipla. E assim, teve 2 momentos bem desagradáveis, pelo menos pra mim, né? Pra Rubens, acho que um só. O primeiro foi que o primeiro médico que Rubens procurou, a gente não, obviamente não vai citar nomes, mas ele pegou, olhou assim, isso aqui deve ser esclerose múltipla. E a gente saiu de lá em choque, porque a gente não sabia o que era a doença, e a gente saiu de lá, meu Deus, né? E outra foi que, como a gente tinha... foi em 2013, quando a gente tinha casado em agosto, e a gente descobriu no final do ano. E alguém virou pra mim, e graças a Deus eu não lembro quem foi, né? E falou assim, nossa, podia ter descoberto antes de você casar, né? Era? Quer dizer, a pessoa disse que se eu soubesse que Rubens tinha esclerose, eu ia ter que desistir do casamento. Então, tipo, uma pessoa sem noção, obviamente, não lembro. E ainda bem que eu não lembro, porque, né? Já era, passou o prazo de validade. Então, as pessoas, quando eu falo para as pessoas que eu tenho esclerose múltipla, a reação, na maioria das vezes, é assim, nossa, mas você é tão jovem. Ou então assim, nossa, mas você não parece que tem esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla é uma doença que não necessariamente ela te deixa em cima de uma cama. Ela é uma doença grave, ela é uma doença crônica e degenerativa. E não tem nenhuma não cura. Não tem cura também. Até o momento, a ciência não descobriu uma cura para a esclerose múltipla. Ela é uma doença que, se você fizer o tratamento, ela se mantém estável, mas ela, ao mesmo tempo, é uma doença instável. Ao mesmo momento que eu estou aqui, de boa, conversando com vocês, amanhã eu posso ter um surto da doença, mesmo tomando a medicação, e que pode me deixar com algum tipo de sequela que pode não ser não reversível. Como é que funciona a esclerose múltipla? O nosso sistema neurológico, nosso sistema nervoso, ele é formado pelos neurônios
que são células nervosas, que essas células elas são revestidas por capas de gordura, a mielina, a bainha de mielina. E essa capa ela é desgastada, ela é atacada pelo nosso próprio sistema imunológico. Então, essa capa que envolve a célula nervosa, ela fica gasta e isso impede que a corrente elétrica circule de forma normal na célula nervosa e você acaba tendo lesões no tecido cerebral. O grande problema da esclerose múltipla é porque essas lesões, acontece uma inflamação no tecido cerebral. Como toda inflamação, o próprio corpo desinflama, ou se você toma uma medicação específica, essa medicação ajuda a desinflamar essa lesão. Só que as lesões elas deixam marcas no seu tecido cerebral, que daí vem o nome esclerose, que é de cicatriz. Então, o seu tecido cerebral fica com cicatrizes. E essas cicatrizes vão se acumulando e chega um momento que seu tecido cerebral fica todo marcado e você não tem mais para onde correr. Então, assim, o grande problema da esclerose múltipla é justamente esse, é o acúmulo de lesões seguidas que vão um dia acabar te deixando cheio de sequelas por conta das lesões. Eu já tive, até agora, 4 surtos. O primeiro surto que eu tive foi no ano de 2009. Foi um surto não detectado. Eu costumo falar que por incompetência dos médicos que me atenderam, porque eu tive um surto, que é um dos surtos mais comuns como surto inicial da esclerose múltipla, que é um surto na visão. Eu fiquei com a visão completamente borrada, eu via absolutamente metade de tudo que eu enxergava da minha visão, de metade para cima azul, e fiz tudo que é exame que você imaginar da visão, e chegou-se à conclusão, pelos médicos que me atenderam, que eu estava estressado. Eles não pediram nenhum exame complementar neurológico, eles só acharam... Ele foi no hospital de olhos, a gente não se conhecia essa época, eu tô contando pra vocês o que o Rubens me contou, mas eles falaram assim, não é nada não, pode ir pra casa aí, tá tudo certo. Então assim, como do jeito que eu falei, que a inflamação acontece, desinflama e volta ao normal. Tipo, passou o período de 15 dias, um mês, essa inflamação desinflamou, voltou ao normal, voltou a enxergar ao normal, tudo bem, era estresse, passou. Só que essa primeira lesão que eu tive, que foi no nervo óptico, ela me deixou uma sequela que eu só vim perceber há pouco tempo atrás. No olho esquerdo, na metade do olho, na parte interna do meu olho, eu perdi completamente a visão. Então, a minha visão periférica interna do olho esquerdo, eu não enxergo nada. Então, se eu fechar o olho direito e eu colocar meu dedo aqui, eu não enxergo meu dedo mais. Só que como é para a parte interna do olho, que o nariz da gente normalmente já atrapalha a nossa visão periférica interna do olho, não faz a menor diferença em um olho compensa o outro. Então, eu nunca percebi. Eu só percebi porque eu estava com dificuldade de enxergar, fui fazer um exame normal, oftalmológico, e num teste de acuidade visual, acabei percebendo no teste que a visão periférica do olho não funcionava. E também foi em anos que um médico resolveu pedir isso, até então nenhum oftalmologista... E por coincidência, esse oftalmologista que eu fui, ele é um neurooftalmologista. Então, assim, foi uma grata coincidência que ele foi e solicitou, você tem esclerose múltipla, você já teve uma lesão na visão, vamos pedir tal exame para ver se você ficou com alguma sequela, alguma coisa assim e tal. O outro surto que eu tive foi esse que eu fiquei com metade do corpo dormente, que foi uma parestesia, e que não fiquei com sequela nenhuma. Eu perdi um pouco a sensibilidade nessa parte aqui do dedinho, mas que é uma coisa irrisória, que não incomoda absolutamente nada, e quase não se percebe. Depois eu tive um outro surto na visão, mas que foi um surto muito leve, que foi só uma dor muito forte que eu sentia no fundo do olho. Quando a gente fez a ressonância, tinha uma lesão leve, mas que não deixou nenhuma sequela, nem nada assim. E por último, que eu fiquei com a mão direita dormente, eu tive uma parestesia, dessa vez no lado direito do corpo, e foi só na mão, e dessa vez não deixou nenhum tipo de sequela. Que foi até aquela vez que vocês que me acompanham no Instagram viu que Rubens internou e eu postei nossa rotina no hospital. As pessoas me perguntam muito também como é a rotina com a esclerose múltipla.
que mudou na minha vida depois da esclerose múltipla, se eu tenho algum tipo de acompanhamento especial. Então, não mudou absolutamente nada. Deveria ter mudado, o problema é porque eu sou descarado e não faço coisas que deveriam fazer para ajudar a ter uma vida mais saudável, mas coisas que todo mundo deveria fazer, na verdade. A gente deveria ter uma alimentação mais saudável, fazer exercício físico regularmente. Mas assim, a coisa que mudou mais drasticamente na minha vida, a medicação da esclerose. Eu tenho que tomar medicação todos os dias. Tá? A primeira medicação que eu comecei a tomar para a esclerose era uma injeção que eu tomava uma vez por semana. Tá? Eu tomava toda sexta-feira. E o efeito colateral dessa injeção era muito ruim. Eu tomava na sexta-feira e o sábado para mim era um dia que não existia. Eu sentia muita dor de cabeça, muita dor no corpo, tinha febre de madrugada e eu usei essa injeção por quase 2 anos. É interessante falar também que os remédios para esclerose, eles são absurdamente caros a dose, né? E o Brasil é o único país no mundo que dá essa medicação, pelas pesquisas que a gente fez no Canadá, que tem um dos países com maior índice de esclerose, eles só pagam acho que 50% do remédio. Mas é tipo assim, se no Brasil pagasse 50, Rubens não teria condição de fazer o tratamento, porque a dose cada caixa de medicação custa em média 5 mil, 6 mil reais. O Brasil, na verdade, o Brasil não é o único país que fornece de graça o remédio. Tem alguns outros países no Mercosul que também fornecem de graça. Só que o fornecimento é muito precário. Então, assim, o Brasil é o único país que fornece sem que haja falta de medicamento para esclerose múltipla. Tá? Depois de quase 2 anos usando a medicação, eu tive uma falha terapêutica, que a gente fala na medicação, que mesmo usando a medicação eu tive um novo surto da esclerose. Então, apresentei uma nova lesão no tecido cerebral. E por conta dessa nova lesão, o neurologista que me acompanha sugeriu que a gente trocasse a medicação da esclerose. A gente trocou por uma medicação que ela é uma medicação mais moderna. Essa injeção que eu utilizava é uma medicação que ela é utilizada há mais de 20 anos para a esclerose múltipla. Então já é uma medicação bem antiga. É uma medicação muito eficaz, mas é uma medicação que ela não teve nenhuma mudança desde quando ela foi feita. Então a gente mudou para uma medicação mais moderna, é um comprimido. Então assim, eu não tenho mais o estresse de ter que tomar uma injeção toda semana. E os efeitos colaterais dela também foram muito mais leves em mim. Eu tenho que tomar 2 vezes por dia a medicação, de manhã e de noite. E o efeito colateral é um efeito colateral gastrointestinal. Então, assim, eu tenho que me alimentar bem antes de tomar o remédio para evitar que eu tenha, às vezes, diarreia leve ou alguma coisa do tipo. E, às vezes, eu fico com um leve rubor, tipo, o rosto fica um pouco vermelho, aparecem algumas manchas vermelhas no corpo e um pouco de coceira, mas que passa em, no máximo, meia hora, 40 minutos. Então, assim, comparado aos efeitos colaterais que eu sentia com o remédio anterior, tipo, uma maravilha. E o outro remédio também, ele tinha uma complicação porque ele era refrigerado. Então, vamos supor que a gente quisesse fazer uma viagem por mais de 8 horas, já era um pouco mais complicado, porque era esse tempo que o remédio aguentava dentro da caixa térmica. Então, tinha esse empecilho também. Tirando a medicação, eu tenho que ter cuidado com a alimentação, né? A gente tem que ter uma alimentação balanceada, fazer exercício físico. Mas, no mais, levo uma vida normal, trabalho, não me dificulta nada no trabalho. Uma das grandes coisas que incomoda na esclerose múltipla e que a maioria das pessoas não entende, que é um dos efeitos, um dos sintomas das pessoas que têm esclerose múltipla, é a fadiga. A gente se cansa muito fácil. Então, assim, às vezes eu já acordo muito cansado, ou chega no final do dia, eu estou com um cansaço que é completamente diferente de um cansaço físico normal. Então, assim, vai muito além de um cansaço físico, de uma atividade física que você faz, que você se cansa, de um cansaço físico diário normal. Então, assim, às vezes você não consegue fazer uma atividade comum do seu dia a dia por conta da fadiga que você sente por conta da esclerose. Muitas pessoas não entendem esse cansaço que você tem. Tem um detalhe também que Rubens ele foi diagnosticado antes dos 30
já facilita o tratamento, é tudo um pouco mais fácil aí. Quando a pessoa é diagnosticada após os 30, já dificulta bastante. E assim, pouco se sabe esclerose, se é hereditária, se... Não se sabe de onde vem, então, tem poucos estudos sobre a esclerose, então eles não sabem dizer como funciona. A única coisa que eles conseguem fazer é tentar impedir, né, com remédio que o organismo ataque o próprio cérebro, né, os próprios neurônios. Na verdade, o remédio que eu tomo para esclerose, ele é chamado de imunossupressor. Ele é um remédio para suprimir o meu sistema imunológico, de certa forma, diminuir a eficácia do sistema imunológico para que ele não ataque o meu próprio corpo. Na verdade, você falou sobre a causa da esclerose múltipla e tal. Saiu um estudo tem pouco menos de um mês, eu acho, falando sobre que cientistas descobriram que a causa da esclerose múltipla pode estar ligada a uma mutação em um cromossomo do corpo humano e tal, mas ainda não tem estudos 100% conclusivos e tal. Outra coisa que muda também, Rubens não pode tomar vacinas. Nada que altere drasticamente o sistema imunológico. Ele então, tem que evitar esse tipo de coisa. Evitar contato com pessoas doentes, porque o sistema imunológico dele não funciona por conta do remédio como deveria. Né? Muita gente também acha que a doença confundem com a... Como é que chama? Esclerose múltipla... Esclerose lateral amiotrófica. Isso, muita gente confunde. Então, todo mundo me pergunta, nossa, mas é degenerativa, né? Rubens vai... Não, na verdade, ele pode ter tido o último surto dele, ele pode nunca mais ter outro, ele pode ter outro amanhã, ele pode ter outro daqui a 10 anos. Não tem como saber se ficará sequela, se não vai ficar. Como eu disse, é uma doença crônico-degenerativa, mas não é uma doença como a esclerose lateral amiotrófica. A evolução das duas doenças é muito diferente. Então, as pessoas confundem por conta do nome esclerose, mas o esclerose é só por conta das lesões no tecido cerebral, que deixam cicatrizes no tecido cerebral. Isso, porque o corpo, ele não vai, quando ele for mais velho, não vai conseguir se recuperar da mesma forma. Então, nesse ponto, ela pode, né, vem a questão do degenerativo. Mas não é como a esclerose lateral, que Rubens está aqui e que daqui, 2 anos, ele vai estar na cadeira de rodas. A gente não tem como prever. Costumo falar que a esclerose múltipla é uma doença aleatória. Assim, da mesma forma que vocês me veem tendo uma vida normal, trabalhando, estudando e etc., praticando esporte, tem pessoas que têm esclerose múltipla que, infelizmente, têm um avanço da doença muito mais rápido e que a doença se apresenta de uma forma diversa da que se apresenta no meu organismo. Então, assim, tem pessoas que a esclerose é muito mais severa do que em mim. É uma doença que ela não tem um padrão de evolução igual para todo mundo. Então, não é uma doença muito fácil de prever como ela vai acontecer. Um caso muito... que ficou muito conhecido daquela atriz da Globo, né? O caso dela foi um caso de evolução muito rápida. Geralmente em mulher é pior também, né? Sim, e na verdade a incidência em mulher é maior também da esclerose múltipla. E é legal você falar isso, porque daqui a pouco a pessoa assiste o vídeo aqui, aí conhece alguém que tem, vai falar, mais grave, vai falar, Rubens não tem esse negócio não, deve ter errado o diagnóstico dele, porque eu conheço fulano que tem e tá mal, e Rubens tá levando a vida dele normal, e na verdade não tem nada a ver, né? Varia bastante. Sim, além dos tratamentos farmacológicos, tipo o remédio que eu tomo para esclerose, existem pessoas que fazem tratamento usando vitamina D para esclerose múltipla, exclusivamente vitamina D, porque eu faço suplementação com vitamina D também, além do remédio que eu tomo. E existe tratamento para esclerose múltipla também, baseado exclusivamente em dieta. Eu optei por fazer o tratamento da esclerose múltipla tomando o remédio normal mesmo, sem nenhum tratamento diferenciado ou alternativo, entre aspas, assim, mas por questão de crença minha mesmo, de opção minha. Então, assim, não é para dizer que outro tratamento não funciona, nem nada do tipo. Então, se a pessoa acredita que o outro tratamento vai funcionar para ela, que faz melhor para ela, que faz bem para ela, que é aquele tratamento que o médico dela prescreveu, aquele tratamento ali para ela vai funcionar e é aquele tratamento ali que é bom.
E outra coisa que é muito importante dizer é que nem eu nem a Ellie, a gente não é formado em medicina. Se a gente falou qualquer coisa nesse vídeo, que alguém que esteja assistindo esse vídeo, que seja formado em medicina, queira corrigir a gente, por favor, deixe nos comentários aqui, que apesar de eu ter esclerose múltipla, nem sempre a gente tem todas as informações do mundo sobre o problema. E qualquer informação que possa acrescentar e auxiliar a gente é sempre bem-vinda. Então essa foi só uma introdução, depois se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, muita gente, inclusive na cidade, que tem, por saber que Rubens tem, às vezes procura a gente para conversar. Então se alguém quiser mais alguma informação, se vocês quiserem outro vídeo, a gente grava depois, mas foi só para vocês conhecerem um pouquinho e entenderem, né? Porque algumas pessoas ficavam curiosas quanto a isso. Só para finalizar o vídeo, se você foi diagnosticado com esclerose múltipla ou diagnosticada com esclerose múltipla ou qualquer outro tipo de doença grave, lembre-se que o mais importante é você lembrar que isso não é o fim da sua vida e que a forma como você se comporta perante qualquer doença ou qualquer dificuldade significa muito e auxilia muito na forma como você vai tratar e como essa doença vai interagir na sua vida. Então, lembre-se que sua vida e que você é mais forte do que qualquer dificuldade. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Um beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá o like, segue a gente lá nas redes sociais e tchau. Tchau, tchau.